Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Educandos Online. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Platão e a teoria das ideias. Platão, o mundo das ideias. Oi, sou Aristócles, de Atenas. Escrevi vários diálogos. Essa era a maneira como Platão escrevia, através de diálogos. Seus livros são muito bons de se ler, porque é nesse formato de diálogo, e o seu mestre Sócrates era o principal personagem das obras de Platão. Conhecido como Platão devido aos ombros largos, discípulo de Sócrates, fundou uma escola em Atenas chamada de Academia. E ele fundou essa escola exatamente para trabalhar o pensamento filosófico, para fazer aquelas pessoas crescerem através da filosofia. Na sua teoria, nós temos uma oposição, essa oposição entre mundo sensível e mundo inteligível está presente no seu mito, a alegoria da caverna, mas nós vamos conhecê-lo em outro momento, nós vamos aprofundá-lo em outro momento. O mundo sensível, eu posso dizer que é o mundo físico, né? A nossa Terra, esse ambiente em que nós estamos, é o mundo material, é o mundo onde reina a aparência, é o mundo onde eu percebo tudo através dos sentidos, eu uso os sentidos, então as aparências me chegam através desses sentidos. É o mundo onde existe a cópia, a multiplicidade, a diversidade e onde reina a opinião, né? Aquele conhecimento não fundamentado. E todo homem, na visão de Platão, deve sair do meramente aparente, da mera aparência do mundo sensível e atingir o que ele chama de mundo inteligível. No mundo inteligível, nós encontramos as ideias gerais e imutáveis, por isso também é chamado de mundo das ideias ou mundo das formas. No mundo inteligível, nós vemos a essência de cada coisa. É no mundo inteligível que está a essência, enquanto no sensível você tem a aparência, no mundo inteligível você tem a essência. Eu posso colocar o sinônimo aí de intelecto. É onde estão as ideias perfeitas de tudo que existe. É onde reina a sabedoria e o conhecimento, né? A ciência. Enquanto no mundo sensível eu tenho a opinião, um conhecimento não fundamentado, no mundo inteligível eu tenho a sabedoria, o conhecimento fundamentado, a ciência. É no mundo sensível também, aliás, inteligível, que eu encontro o bem, o belo, o justo. Então, no mundo inteligível está tudo que é perfeito, bom, belo, justo. E todas as coisas do mundo sensível são a cópia daquilo que existe no mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo da razão, enquanto que o mundo sensível é o mundo da aparência, é o mundo dos sentidos. No inteligível eu tenho a essência, a razão, ou seja, o pensamento racional. No mundo sensível predomina a aparência, os sentidos. Para a gente entender um pouco mais, vamos ver esse exemplo. Ideia, forma de cachorro. Você tem aqui a forma de um cachorro. E você tem vários cachorros particulares. Como eu coloquei aqui, cada um diferente um do outro. E são formas imperfeitas de uma ideia perfeita de cachorro. Ou seja, na sua mente você tem um conceito de cachorro. Você tem a ideia perfeita de cachorro, um conceito, a ponto de quando você encontra com um cachorro, seja ele de que raça for, você consegue identificar que ali é um cachorro e não outro animal. Então veja, a ideia ela está na tua mente e você identifica a partir dela os seres no mundo físico. Então essa ideia da tua mente ela é uma ideia perfeita.
aquilo que existe nesse mundo sensível pode sofrer alteração, pode sofrer mudança, como já dizia Heráclito, né, que o mundo havia mudança constante, movimento. Platão pega essa ideia de que existe o movimento aparente no mundo sensível, as coisas têm esse movimento, essa transformação, são imperfeitas, mas elas resultam de uma ideia perfeita que está no mundo inteligível, que é compreensível a partir da razão. Teoria da participação. Com isso, a gente entende que o mundo sensível existe na medida em que participa do mundo das ideias. Ou seja, tudo que existe aqui porque primeiro existe no mundo das ideias. Se você quiser pensar, a gente pode dizer assim, ó, tudo que existe, primeiro existiu na mente de alguém. Alguém pensou primeiro, depois criou. É mais ou menos essa lógica. Primeiro nós temos a ideia, depois nós transformamos essa ideia em algo material, nós materializamos essa ideia, criamos, construímos algo. Então, tudo que há no mundo sensível, que nós percebemos, tocamos, vemos, ouvimos, primeiro foi uma ideia, e essa ideia é perfeita. No mundo físico, eu não consigo criar de um modo perfeito. E como podemos conhecer as ideias? Vejamos o que Platão nos diz sobre isso. A alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes, tanto na terra quanto no Hades. E por isso não há nada que ela não conheça. Não é de espantar que ela seja capaz de evocar à memória a lembrança de objetos que viu anteriormente e que se relacionam tanto com a virtude como com as outras coisas existentes. Toda a natureza, com efeito, é uma só, é um todo orgânico e o espírito já viu todas as coisas. Logo, nada impede que, ao nos lembrarmos de uma coisa, o que nós homens chamamos de saber, todas as coisas acorram imediata e maquinalmente à nossa consciência, pois sempre toda investigação e ciência são apenas simples recordação. Isso está no livro Meno, um dos diálogos de Platão. O texto que acabamos de ler trata da teoria da reminiscência. A alma vivia no mundo inteligível. Quando nascemos, ela vem para o mundo sensível e esquece o que viu no mundo inteligível. No mundo sensível, a alma vai entrando em contato com as coisas e vai se lembrando do que viu no mundo inteligível. Assim, nós podemos dizer que conhecer é lembrar. Então, para Platão, o conhecimento ele é recordação, reminiscência é o mesmo que lembrança. Então, conhecer é lembrar. Recapitulando, mundo inteligível, eu posso chamar de mundo das formas, mundo das ideias, e lá estão as ideias perfeitas de tudo que existe no mundo sensível. Lá está a realidade verdadeira, a ciência, a razão. É no mundo inteligível que eu encontro a essência da realidade. E esse pensamento nos recorda muito Parmênides, que já falava sobre o ser, que só era possível conhecer a essência de algo através da razão, que os sentidos eles seriam uma via de engano, uma via de erro. Então, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento da ideia. E esse conhecimento só chega através da razão. Mundo sensível. No mundo sensível, né, a nossa terra, o nosso mundo onde a gente vive, nós temos a multiplicidade, a diversidade, as coisas aqui, elas são aparências. Esse mundo é um mundo de cópias. Cópia de quê? Das ideias perfeitas que estão no mundo inteligível. É o mundo dos sentidos, né? Eu percebo as coisas pelos sentidos, pelos meus 5 sentidos.
mas isso não me dá o conhecimento da essência, o conhecimento verdadeiro. É o mundo da opinião, né, das ideias, é do conhecimento não fundamentado, com base naquilo que é percebido pelos sentidos. Então, é no mundo inteligível que eu vou encontrar o conhecimento verdadeiro, a ideia perfeita. Isso aqui do mundo sensível parece muito com as noções de Heráclito, a ideia de que as coisas fluem. Então, parece que Platão faz uma síntese. Pega a ideia de Parmênides do ser, que é a essência, que é sempre a mesma, e a multiplicidade da natureza, o movimento que vem aí da ideia de Heráclito. Então, o mundo sensível é onde eu vou encontrar essa aparência, essa mudança, eu vou encontrar as opiniões baseadas nos sentidos, mas é no mundo inteligível, por isso que todo homem precisa sair do mundo sensível para o mundo inteligível, fazer esse percurso, para que se atinja um conhecimento verdadeiro. E esses dois mundos existem por quê? Porque foram criados pelo demiurgo, que seria o responsável, né, o criador e que faz a ligação entre esses dois mundos. Então, lembrando, como conhecemos? Por recordação. A nossa alma se lembra do que viu no mundo inteligível. Ou seja, a nossa alma ela veio do mundo inteligível. Quando ela chega aqui, ela esquece ao nascer das coisas, mas aos poucos ela vai se recordando. E quanto mais o homem exercitar a sua razão, quanto mais ele exercitar o seu intelecto, mais ele vai chegar às ideias perfeitas, ou seja, ao conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento do bem, do bom, do justo. Obrigada pela sua atenção. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.